um espelho que mostra aquilo que tentamos esquecer. As feridas da infância, a falta de amor, as palavras que machucaram, o silêncio que marcou, a criança que ainda vive dentro de nós pedindo para ser vista. E por mais que a gente tente seguir em frente como adulto, é essa criança, ferida, assustada, invisibilizada, que dirige muitos dos nossos passos. Hoje você vai ouvir 3 histórias reais e simbólicas de reconstrução emocional. 3 jornadas de pessoas que precisaram descer até o fundo da própria alma para reencontrar algo simples, mas perdido há muito tempo: o amor por si mesmas. A cura acontece assim, devagar, silenciosa, profunda. E quando finalmente chega, muda tudo. Clara sempre acreditou que precisava ser perfeita para ser amada. Desde pequena ouviu que não podia errar, não podia chorar, não podia incomodar. E assim cresceu segurando tudo: o medo, a fraqueza, a dor, a própria verdade. Mas um dia, depois de mais uma crise silenciosa, Clara teve um sonho tão claro que parecia mais lembrança do que imaginação. Nele, ela se encontrava com a criança que um dia foi, uma menina de olhos grandes, que a olhava com tristeza e esperança ao mesmo tempo. E esse encontro mudaria não apenas a forma como ela se via, mas a forma como aprenderia a se amar pela primeira vez. Clara se sentia cansada. Era um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Passava os dias tentando fazer tudo perfeito: o trabalho impecável, a postura impecável, o sorriso impecável. Ninguém sabia, mas cada detalhe carregava o medo antigo de ser criticada, rejeitada, decepção para alguém. Naquela tarde, depois de mais uma reunião em que seu chefe disse: "Você precisa ser mais rápida", a velha sensação voltou, a de não ser suficiente. Clara entrou no banheiro da empresa, trancou a porta e deixou o corpo deslizar pela parede até o chão. Ali, sentada no piso frio com o rosto escondido nas mãos, sentiu a mesma dor antiga que carregava desde menina. Era como se a criança dentro dela, esquecida há tantos anos, estivesse tentando chamar sua atenção mais uma vez. Em casa, naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Deitou cedo, mas o corpo parecia vibrar por dentro, como se algo estivesse tentando emergir. Quando finalmente adormeceu, o sonho começou imediatamente. Ela se viu em um campo vazio, iluminado por uma luz suave. No centro desse campo, havia uma criança sentada no chão, uma menininha de uns 6 anos de cabelo escuro preso em 2 tranças tortas. Clara se aproximou devagar, sentindo o peito apertar, como se reconhecesse aquela figura antes mesmo de tocá-la. A menina levantou o rosto. Seus olhos eram iguais aos de Clara quando criança, grandes, atentos, cheios de amor e medo ao mesmo tempo. Sem dizer nada, a criança ergueu uma pequena caixa de música quebrada. E quando a abriu, o som que saiu foi apenas silêncio. Quando Clara tentou falar com a menina, sentiu a garganta travar, exatamente como acontecia quando era pequena e tentava explicar o que sentia. A criança apenas a olhou com uma expressão profunda, triste e doce ao mesmo tempo. Então, lentamente, colocou a caixa de música nas mãos de Clara. A caixa era de madeira gasta, com rachaduras pequenas, como se tivesse sido esquecida por muito tempo. E no topo dela havia uma frase gravada: "Conserte-me". Nesse instante, o campo começou a se iluminar, como se o sonho tivesse vida própria. A menina recuou alguns passos e, antes de desaparecer na luz, disse com uma voz suave: "Eu ainda estou aqui". Clara acordou com o coração em disparada e pela primeira vez entendeu que não estava apenas cansada, estava ferida, e sua criança interior estava tentando voltar. Na manhã seguinte, Clara acordou com a sensação de que carregava algo no peito. Não dor, mas um peso antigo que finalmente tinha nome. Passou a mão no rosto, como se tentasse afastar o sonho, mas ele continuava ali, vivo, pulsando. Enquanto preparava o café, percebeu que a caixa de música do sonho não saía de sua mente. Era como se a criança tivesse deixado um pedido para ela: "Conserte-me". Mas Clara não sabia por onde começar. No trabalho,
Tudo parecia igual, mas ela estava diferente. Quando o chefe fez um comentário impaciente, ela não chorou por dentro. Apenas sentiu um eco da menina olhando para ela. Na pausa do almoço, entrou em uma livraria para tentar distrair a mente. Um livro caiu de uma prateleira, como se tivesse sido empurrado. O título a fez congelar: A Criança que Vive em Nós. Ela pegou o livro com as mãos trêmulas, quase com reverência. Ao abrir ao acaso, encontrou um trecho sublinhado: A ferida que você ignora é a que controla sua vida. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o corpo inteiro arrepiar. Aquilo era mais do que coincidência, era a continuação do sonho. Sentou-se em um canto da livraria e leu as próximas linhas. O capítulo explicava como crianças que crescem tentando ser perfeitas carregam na vida adulta uma sensação constante de inadequação. Cada crítica se torna uma prova, cada erro, um fracasso, cada silêncio, uma punição. Clara sentiu como se alguém estivesse descrevendo exatamente sua vida. Quando fechou o livro, percebeu que estava chorando em silêncio. Lágrimas calmas, quase libertadoras. Era a primeira vez em anos que chorava por reconhecer sua dor e não por se envergonhar dela. Ao voltar para casa, ainda sentindo o peso suave da revelação, Clara abriu a gaveta onde guardava lembranças antigas. Encontrou um caderno velho, com desenhos que havia feito quando tinha a mesma idade da menina do sonho. Era como se estivesse abrindo uma porta para uma parte de si que havia trancado por décadas. Folheou devagar, observando os desenhos tortos, coloridos, cheios de imaginação, e então encontrou uma página arrancada, colada com fita. No centro da página havia um desenho quase idêntico à caixa de música do sonho. Clara levou a mão à boca, surpresa. Não lembrava de ter desenhado aquilo, mas ali estava. Ela entendeu. Sua criança não tinha apenas aparecido no sonho. Ela estava voltando pela memória, pela alma, pelo símbolo, e aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber pequenos sinais que pareciam conversar diretamente com o sonho. A caixa de música, o desenho antigo, o livro na livraria, tudo parecia parte de um mesmo fio, e esse fio a puxava para um lugar que ela evitou por anos, sua própria história. Em uma noite silenciosa, ela decidiu encarar a gaveta onde guardava fotografias antigas. Demorou alguns minutos para ter coragem de abri-la. Quando finalmente levantou a tampa, sentiu o estômago apertar. Havia fotos dela criança em meio a festas de família, sorrisos congelados, abraços que pareciam mais de obrigação do que de afeto. Num canto da caixa, encontrou uma foto em que estava sozinha, sentada no chão, com a mesma expressão triste que viu no sonho. A menina parecia pedir ajuda. Claramente, como se dissesse: "Você me deixou aqui." Clara levou a foto até a cama e ficou olhando para aquela criança por longos minutos. A semelhança com a menina do sonho era tão intensa que o peito dela começou a doer. Não aquela dor profunda e destrutiva de sempre, mas uma dor suave e quente, a dor da verdade sendo vista. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto aquela menina tinha sido exigida, pressionada, moldada para ser perfeita, e o quanto ela mesma continuava repetindo esse ciclo. Era como se estivesse criando dentro de si a mesma prisão que um dia a aprisionou na infância. O mais chocante foi perceber que, durante anos, tratou sua criança interior exatamente como foi tratada, com cobrança, silêncio, rigidez e pouca compaixão. Isso a atingiu como uma revelação. A cura começava ali, ao reconhecer a violência que havia repetido contra si mesma. Naquela mesma noite, Clara decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Falou em voz alta com a criança da foto. Parecia estranho no início, mas conforme as palavras saíam, elas ganhavam vida. "Eu sinto muito por ter deixado você sozinha", ela disse, com a voz embargada. "Eu sinto muito por ter acreditado que você precisava ser perfeita, por não ter ouvido suas dores, por exigir de você aquilo que ninguém tinha o direito de exigir." As lágrimas caíam, mas eram lágrimas de liberação, não de derrota.
Algo nela se partia ao meio, mas era a parte certa. A parte que sempre sustentou a mentira de que ela precisava ser impecável para ser amada. E enquanto falava, Clara sentiu algo aquecer seu peito. A presença daquela menina. Não no sonho, mas ali, dentro dela. A cura tinha começado a acontecer. Na manhã seguinte, ao despertar, Clara sentiu uma calma que não reconhecia. Era como se a noite anterior tivesse limpado algo dentro dela, um espaço que antes estava sempre apertado, sempre dolorido. Ela se levantou devagar, fez café sem pressa e, ao se olhar no espelho, percebeu um detalhe quase imperceptível. Seus ombros estavam menos tensionados. Era pequeno, mas simbólico. Ao longo do dia, coisas sutis começaram a mudar. No trabalho, quando cometeu um erro em um relatório, sentiu o reflexo automático de se culpar surgir. Mas dessa vez, ele não ficou. Em vez disso, respirou fundo e pensou: tudo bem, crianças aprendem errando. A frase veio tão naturalmente que ela sorriu. Era sua criança interior falando através dela. Era a primeira vez que Clara respondia ao próprio medo com gentileza, não com punição. Mais tarde, ao voltar para casa, Clara passou em frente a uma papelaria e impulsivamente entrou. Não sabia exatamente o que procurava. Andou pelos corredores até parar diante de uma prateleira de materiais infantis. Tintas, lápis de cor, papéis coloridos, adesivos. Tudo ali parecia chamá-la de um jeito silencioso. Ela não hesitou. Comprou uma caixa completa de lápis de cor, algo que não fazia desde os 10 anos, e um caderno novo. Quando chegou em casa, abriu o material sobre a mesa e simplesmente deixou a mão se mover. A princípio, sua mente criticava. Que infantilidade! Mas logo a crítica perdeu força. Desenhar trouxe uma sensação inesperada de leveza. Era como se estivesse devolvendo algo para aquela menina do sonho. Algo pequeno, mas essencial. Tempo, liberdade, cor. E enquanto desenhava, lágrimas silenciosas escorriam. Lágrimas de reencontro. Naquela noite, Clara decidiu repetir o que havia feito anteriormente. Sentou-se com a foto da criança no colo e começou a conversar com ela. Dessa vez, as palavras fluíram com mais facilidade. Eu vejo você. Eu te escuto. Eu sinto a sua dor. A cada frase, a tensão do corpo diminuía. A cada frase, algo dentro dela se desfazia. Quando terminou, fechou os olhos e imaginou a menina se aproximando devagar, até estar perto o suficiente para tocar sua mão. E, nessa visualização simples, sentiu um calor suave se espalhar pelo peito. Não era imaginação, era reconexão. O inconsciente estava mostrando o caminho. A criança interior estava voltando para casa. E o próximo acontecimento provaria isso de forma impossível de ignorar. 2 dias depois, Clara acordou com uma vontade inesperada de caminhar. Não era fuga, não era ansiedade. Era como se algo dentro dela estivesse chamando por movimento, por ar, por espaço. Ela colocou uma roupa confortável e saiu sem destino. Caminhou por ruas que não costumava passar, prestando atenção nos sons, na luz, nas pessoas. Quando atravessou uma praça pequena e antiga, percebeu uma menina sentada sozinha no balanço. A menina tinha mais ou menos a mesma idade da criança do sonho. Uns 6 anos, cabelos presos de maneira descuidada, meias curtas, uma expressão de silêncio profundo. Clara parou sem saber por quê. A menina levantou o olhar, e foi um olhar tão direto, tão íntimo, tão familiar, que o coração de Clara disparou. Era como olhar para uma memória viva. A menina desceu do balanço devagar e, sem dizer palavra, caminhou até Clara. Parou bem na frente dela. Aproximou a mão pequena e tocou levemente o braço dela, como se estivesse reconhecendo alguém importante. Depois, com uma voz suave e estranhamente madura, disse: "Não me deixa sozinha de novo." Clara ficou paralisada. Podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Não sabia quem era aquela criança, nem como explicar aquela frase, mas sabia. Sabia com o corpo inteiro que aquilo não era um encontro comum. As palavras,
atravessaram-na como uma flecha silenciosa. De repente, todas as memórias vieram de uma vez. As noites em que chorou escondida, os dias em que se calou para não incomodar, o medo constante de decepcionar. Era a menina dela. Era a parte que ela abandonou. Era a ferida pedindo para ser vista em forma humana. Clara respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: "Eu não vou." A menina sorriu, um sorriso pequeno, tímido, mas cheio de luz, e então voltou devagar para o balanço, como se a missão dela tivesse sido cumprida. Clara ficou observando-a por alguns segundos, e quando piscou, a menina não estava mais lá. Não havia como ter ido embora tão rápido, e mesmo assim, desapareceu. Clara sentiu o corpo arrepiar por inteiro. Era como se o inconsciente tivesse materializado seu pedido mais profundo, o reencontro. Quando voltou para casa, sentiu algo diferente, uma espécie de firmeza emocional no peito, como se a base interna dela estivesse finalmente se reconstruindo. A menina tinha voltado. E com ela veio a promessa de cura. Depois daquele encontro misterioso na praça, Clara passou o resto do dia tomada por uma mistura de emoção e silêncio. Era como se algo dentro dela tivesse sido reposicionado, como se a alma estivesse respirando melhor. Ao acordar na manhã seguinte, sentiu um impulso que não sabia nomear, um desejo de fazer algo por si mesma que nunca fez. Abriu o armário e percebeu quantas roupas guardava, não porque gostava, mas porque achava que precisava parecer certa. Pegou algumas delas e, sem pensar muito, começou a separar tudo o que não representava mais quem era. As cores apagadas, as roupas desconfortáveis, os padrões escolhidos para agradar os outros, tudo foi para uma caixa. Enquanto fazia isso, percebeu uma frase interna sussurrada com força: "Eu escolho por mim." Era simples, mas era a primeira vez que dizia isso com verdade. Ao longo da tarde, Clara seguiu essa mesma energia. Arrumou a casa, abriu janelas, deixou o ar circular. Fez uma refeição leve, colocou música que gostava e sentou-se no chão com o caderno novo. A menina do sonho, a frase da praça e o símbolo do reencontro pareciam conectados como peças de um quebra-cabeça. Ela começou a escrever uma carta, não para alguém do presente, mas para a criança que ela tinha sido. As palavras fluíam sem esforço. "Eu sinto muito por ter pedido que você fosse perfeita. Sinto muito por não ter deixado você brincar. Sinto muito por te culpar pelo que não era culpa sua. Eu te vejo agora. Eu te escuto. Eu te recebo." À medida que escrevia, sentia uma leveza se espalhar, como se cada palavra dissolvesse uma pedra antiga dentro dela. Era como reconectar fios invisíveis que estavam rompidos há anos. Quando terminou de escrever, Clara se sentiu esvaziada e preenchida ao mesmo tempo. Ficou em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas sua respiração. A casa estava tranquila, iluminada pelo sol suave da tarde. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um pequeno pássaro pousou no parapeito da janela, virou a cabeça para o lado e a observou com atenção. Aquele olhar não era comum. Era como se confirmasse algo. Clara sentiu o peito aquecer, uma sensação de ternura que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. Era como se o universo estivesse dizendo: "Continue." Ela sorriu, um sorriso genuíno, leve, que não lembrava ter sentido há muito tempo. A reconstrução não era mais abstrata, estava acontecendo ali naquele instante. E o próximo passo seria ainda mais transformador. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação diferente, uma espécie de coragem suave, como se algo dentro dela estivesse finalmente pronto para ser vivido. No trabalho, percebeu que seu corpo reagia de outra forma às situações. O chefe fez um comentário ríspido sobre um relatório e o velho reflexo de encolher surgiu por um segundo, mas não ficou. Em vez disso, algo novo apareceu: firmeza. Ela respirou fundo e disse, com uma voz calma que surpreendeu até a si mesma: "Eu posso refazer, mas você não precisa falar comigo desse jeito." O chefe ficou em silêncio por alguns instantes, claramente pego de surpresa.
Clara não tremeu, não se desculpou, não encolheu, apenas sustentou sua presença. O incrível foi perceber que ninguém se assustou, ninguém a rejeitou, nada desmoronou. Pela primeira vez, ela viu que ser verdadeira não destruía nada, apenas libertava. Na volta para casa, Clara decidiu passar por uma rua diferente, uma que raramente usava. Enquanto caminhava, viu uma pequena loja de presentes artesanais com a vitrine iluminada por luzes amarelas. Algo naquela loja parecia chamá-la, como se houvesse algo esperando por ela ali dentro. Entrou sem pensar muito. A loja estava silenciosa, cheirando a madeira e vela. Ela caminhou entre prateleiras até que seus olhos foram atraídos por um objeto muito específico, uma caixa de música. Não qualquer caixa. Era idêntica à do sonho. Madeira gasta, detalhes delicados, o mesmo formato. Clara ficou paralisada. Quando abriu a tampa, uma melodia suave começou a tocar, exatamente como se tivesse sido consertada. Era como se o inconsciente estivesse devolvendo, simbolicamente, aquilo que ela havia perdido. E isso fez seu coração estremecer. A dona da loja se aproximou devagar e disse com uma voz tranquila: "Essa caixa é única. Chegou ontem." Clara não conseguia responder. Apenas segurava a caixa com cuidado, como se segurasse algo vivo. A mulher sorriu e acrescentou: "Às vezes os objetos encontram as pessoas no momento certo." Era exatamente o que estava acontecendo. Clara levou a caixa para o caixa e a comprou como quem resgata uma parte da própria alma. Ao sair da loja, a melodia parecia ecoar dentro dela, mesmo com a tampa fechada. E uma verdade profunda surgiu. A caixa nunca esteve quebrada. Era ela. E agora estava inteira novamente. Naquela noite, Clara levou a caixa de música para a sala e a colocou sobre a mesa. Assim que girou a chave, a melodia suave encheu o ambiente com uma calma que ela nunca tinha sentido antes. Sentou-se no chão, cruzou as pernas e deixou a música tocar enquanto observava o pequeno objeto girando lentamente. Fechou os olhos e imaginou a menina do sonho, sentada diante dela como antes. Só que dessa vez a criança não estava triste, não estava com medo. Estava serena, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, olhando para Clara com um carinho que parecia atravessar qualquer distância. Era como se estivesse dizendo: "Você me ouviu." A melodia continuava suave, preenchendo os espaços que antes eram silêncio e dor. Naquele instante, pela primeira vez, Clara sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Quando abriu os olhos, algo dentro dela tinha mudado de lugar. Não era uma mudança grandiosa, mas profunda. Era uma certeza silenciosa, quase sagrada. Levantou-se, foi até o espelho e se olhou com honestidade. Não buscou perfeição, nem procurou defeitos. Apenas se viu, e isso já era imenso. Levou a mão ao peito e, naquele toque simples, encontrou a menina. Pela primeira vez, pôde senti-la ali. Não como memórias perdidas, mas como uma presença viva, real. Ela percebeu algo que nunca havia percebido antes. A cura não era sobre se tornar forte. Era sobre aprender a ser gentil consigo mesma. Era sobre dar àquela menina tudo o que ela não recebeu. Era sobre permitir que o amor finalmente voltasse para casa. Clara se sentou novamente, com a caixa de música no colo, e sorriu. Um sorriso novo, cheio de calmaria. A caixa tocava a mesma melodia, mas agora parecia tocar também dentro dela. Entendeu que a criança interior não era uma lembrança fragilizada, e sim a parte mais verdadeira, sensível e preciosa que ela possuía, e que, ao resgatá-la, resgatava também a si mesma. Observou a luz suave entrando pela janela e sentiu o corpo inteiro relaxar. Pela primeira vez, em muitos anos, sentiu amor. Um amor que não vinha de fora, mas de dentro. Ali, naquele instante simples, Clara soube. Ela estava reconstruída. E a jornada de amor próprio finalmente tinha começado. Quando uma mulher resgata sua criança interior, algo profundo muda dentro dela. É como se uma porta se abrisse para um novo mundo, mais leve,
mais verdadeiro, mais honesto. Mas cada alma tem seu próprio caminho para reencontrar o amor por si mesma. Algumas curam através da lembrança, outras através do silêncio. E há aquelas que só encontram a própria luz quando a vida parece apagar todas as outras. A próxima história é assim. A história de alguém que precisou perder o amor do outro, para finalmente descobrir o amor que sempre faltou, o amor por si mesma. Paula sempre acreditou que amar significava se sacrificar, que para ser escolhida precisava dar mais, tentar mais, ceder mais, mesmo quando isso a machucava. Depois de anos em um relacionamento desequilibrado, em que carregava sozinha o peso emocional, Paula acreditava que tinha encontrado seu lugar, o lugar de quem ama demais e recebe de menos. Mas tudo mudou numa noite em que ouviu a frase que se tornaria o estopim de sua transformação. Você é fácil de substituir. Foi naquele instante que algo dentro dela abriu uma rachadura que não doeu, mas que libertou. E a partir desse ponto, sua jornada de amor próprio começou sem que ela percebesse. Paula saiu caminhando pela rua sem saber para onde ir. As palavras que tinha acabado de ouvir ainda ecoavam na mente como um martelo. Você é fácil de substituir. Não foi o tom que machucou, foi a certeza. A certeza de que, no fundo, ela já havia se colocado nesse lugar durante anos. Caminhou rápido, com o peito apertado e a sensação de estar carregando o peso de uma vida inteira em um único momento. Ao virar a esquina, sentiu as pernas fraquejarem e se encostou em uma parede fria. Respirou fundo, tentando impedir que as lágrimas caíssem. Não porque queria ser forte, mas porque estava cansada de chorar por alguém que nunca soube enxergá-la. Pela primeira vez, sentiu algo diferente dentro de si. Não era raiva, não era tristeza. Era um limite. Quando finalmente chegou em casa, Paula deixou as chaves caírem no chão e desabou no sofá. O silêncio do apartamento parecia enorme, quase simbólico. Era impressionante como, mesmo estando sozinha, ela ainda esperava uma mensagem, uma ligação, uma desculpa, qualquer migalha que parecesse amor. Mas nada veio. O vazio fez com que ela enxergasse, com uma clareza dolorosa, o quanto havia se perdido tentando salvar alguém que nunca tentou salvá-la. Pegou o celular por impulso e abriu a conversa com ele. Não havia nenhuma mensagem nova, nenhuma saudade, nenhuma procura. Apenas silêncio. Foi esse silêncio que finalmente começou a falar com ela. Sem conseguir dormir, Paula se levantou e foi até o espelho. Por um momento, observou a própria imagem como se estivesse vendo uma estranha. Seus olhos pareciam cansados, mas havia algo novo ali, uma espécie de questionamento. Por que eu aceitei tão pouco? Ela sussurrou. A pergunta reverberou pelo corpo como um choque suave. Não tinha resposta ainda, mas tinha uma sensação, a de que algo estava se rompendo, não por dor, mas por verdade. Foi então que percebeu algo no chão, um pequeno pedaço de papel dobrado, provavelmente caído da bolsa. No papel, havia uma única frase escrita em letras simples: Você merece ficar. Paula levou a mão ao peito. Era o primeiro gesto de amor que recebia naquela noite, e tinha vindo da vida. Na manhã seguinte, Paula acordou com a sensação de que havia atravessado uma linha invisível. Não era leveza, mas também não era a mesma angústia da noite anterior. Era como se a queda tivesse parado, e agora ela estivesse suspensa, em um lugar onde finalmente podia olhar para si mesma. Pegou o papel que havia encontrado no chão e releu a frase: Você merece ficar. Enquanto encarava aquelas palavras, algo dentro dela se mexeu, como se uma parte esquecida estivesse tentando acordar. Preparou café em silêncio, observando o vapor subir da xícara, e percebeu o quanto fazia tempo que não fazia nada só para si. Há anos, seus gestos eram voltados a agradar alguém, sustentar alguém, provar algo para alguém. Naquele instante, percebeu a verdade incômoda. Ela não sabia o que era amar a si mesma. E isso doeu. Mas doeu de um jeito que também libertava. No trabalho, a mente de Paula estava longe.
O corpo cumpria as tarefas, mas o coração estava em outro lugar, o lugar onde começava a questionar as próprias escolhas. Durante a tarde, enquanto organizava alguns papéis, ouviu duas colegas conversando sobre relacionamentos abusivos. Uma delas disse: "A pior parte não é ele te machucar, é você achar que merece." Paula congelou. A frase entrou nela como uma revelação. Sentiu um nó na garganta e precisou ir ao banheiro para respirar. Olhou para o espelho novamente. Desta vez não viu uma estranha. Viu uma mulher cansada de carregar culpas que não eram suas. Encostou as mãos na pia e deixou o ar sair devagar. Pela primeira vez perguntou a si mesma com sinceridade: "Eu me abandonaria desse jeito se fosse outra pessoa?" A resposta foi imediata, quase brutal: "Não." No caminho de volta para casa, Paula desviou sua rota habitual e entrou em um parque que sempre passava direto. Queria silêncio. Queria entender o que estava nascendo dentro dela. Caminhou até um banco sob uma árvore e sentou-se, observando o movimento das folhas ao vento. Foi então que uma senhora idosa se aproximou e perguntou com delicadeza: "Posso sentar?" Paula assentiu. A mulher ficou ali em silêncio por alguns minutos até dizer: "Você sabe, não é seu trabalho convencer alguém de que você vale." Paula sentiu o corpo inteiro arrepiar. A senhora sorriu, levantou-se e simplesmente foi embora, deixando aquela frase flutuando no ar como um presente inesperado. Paula percebeu. O universo estava começando a devolver o amor que ela nunca deu a si mesma. Naquela noite, Paula chegou em casa com uma sensação inquieta, como se uma verdade estivesse prestes a emergir. Tirou os sapatos, colocou a bolsa no chão e ficou parada no meio da sala, sem conseguir se mover. A frase da senhora ecoava em sua mente: "Não é seu trabalho convencer alguém de que você vale." Ela se sentou no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, não pegou o celular para verificar mensagens ou tentar preencher o silêncio. Deixou-se sentir, deixou o vazio existir. Olhou ao redor do apartamento e percebeu como tudo ali tinha sido construído para agradar outra pessoa. Os quadros escolhidos a pedido dele, as cores neutras que ele gostava, as músicas que só ele ouvia. Era como viver dentro de uma casa que não era sua, mesmo sendo proprietária das chaves. A pergunta veio como um sussurro: "E o que eu gosto?" Movida por um impulso, Paula abriu uma caixa no guarda-roupa onde guardava objetos antigos. Encontrou ali coisas que não via há anos. Uma camiseta do show que amava e nunca usava porque ele não gostava da banda. Um colar que ganhou da mãe e não colocava para não parecer exagerada. Uma foto dela sorrindo de verdade, tirada antes de conhecê-lo. Cada objeto revelava uma versão dela que ela mesma havia sufocado. Enquanto segurava o colar, uma lembrança forte veio à tona. O dia em que ele disse com desdém que aquilo não combinava com alguém como ela. Na época, Paula acreditou. Mas agora, segurando o colar com a mão firme, percebeu algo que nunca tinha percebido. Ele não descrevia quem ela era. Descrevia quem ele precisava que ela fosse para continuar pequeno. E isso mexeu profundamente com ela. Paula colocou o colar no pescoço e observou seu reflexo no espelho. A imagem era simples, mas carregada de potência. Era como se uma versão dela, esquecida, adormecida, rejeitada, estivesse finalmente voltando. A partir desse ponto, a transformação começou a se manifestar fisicamente. Ela prendeu o cabelo do jeito que gostava, escolheu roupas que ela mesma achava bonitas, não as que evitavam críticas. Ali, diante do espelho, percebeu algo essencial. Ela não precisava se reinventar. Ela precisava se recuperar. Precisava voltar para a versão dela que foi apagada pelo medo de perder alguém. Alguém que nunca foi capaz de amá-la da forma que ela merecia. E pela primeira vez, Paula começou a se perguntar: e se a perda dele não for o fim, mas o começo de mim? No dia seguinte, Paula acordou com uma sensação diferente. Não exatamente leveza, mas um tipo de presença que não conhecia. A primeira coisa que fez foi abrir todas as janelas do apartamento, deixando a luz entrar.
Era curioso como o ambiente parecia menos sufocante, apenas por ela existir nele de outra forma. Preparou o café ouvindo as músicas que gostava e, pela primeira vez em anos, dançou um pouco pela cozinha. Não era uma dança exagerada, era só o balanço suave de quem está se reencontrando com a própria pele. Enquanto girava a colher dentro da xícara, percebeu algo simples, mas profundo. Ela estava fazendo as coisas por si mesma, e não para caber no mundo de alguém. O amor próprio começava assim, em pequenos gestos de retorno. Durante a tarde, decidiu fazer algo que evitava há muito tempo: caminhar sozinha pela cidade sem direção específica. Sentiu o sol no rosto, o vento no cabelo e percebeu quantas vezes havia apagado sua própria vontade para acompanhar a de outra pessoa. Quando passou por uma pequena banca de artesanato, algo chamou sua atenção. Um colar com uma pedra vermelha vibrante. A artesã sorriu e disse: "Essa pedra representa coragem." Paula tocou a pedra e sentiu o corpo arrepiar. Perguntou o preço e, quando ouviu, quase devolveu, porque ainda carregava o reflexo de "não mereço coisas bonitas." Mas dessa vez, respirou fundo e respondeu: "Eu quero." Colocou o colar ali mesmo, sentindo o peso leve sobre o peito. Era uma declaração silenciosa. Ela estava escolhendo a si mesma. Ao entardecer, Paula se sentou em um banco de praça, observando as pessoas passarem. Crianças riam, casais conversavam, idosos caminhavam devagar. Havia vida por todos os lados, e pela primeira vez ela não se sentiu fora de lugar. Ao tocar a pedra vermelha no pescoço, lembrou-se da frase que encontrou no papel: "Você merece ficar." E algo se encaixou dentro dela. Ela percebeu que o amor que sempre pediu nas mãos de outro homem era o amor que ela mesma tinha negado para si. Lembrou-se de Jung, dizendo que a alma busca maneiras simbólicas de chamar nossa atenção quando estamos desconectados de quem somos. A pedra, a idosa do parque, a frase no papel, tudo era símbolo. E o símbolo apontava para uma coisa só: era hora de voltar para casa, para dentro. No dia seguinte, ao acordar, Paula sentiu algo que há anos não experimentava: um pequeno desejo de cuidar de si. Não vinha como obrigação nem como fuga. Era um chamado suave, quase íntimo. Tomou um banho demorando alguns minutos a mais, passou creme no corpo com calma e, ao se olhar no espelho, percebeu que já não se via com o mesmo olhar crítico de antes. Havia algo novo ali. Gentileza. Enquanto preparava o café, lembrou-se de uma agenda antiga guardada na gaveta. Dentro dela, encontrou páginas com sonhos que tinha antes de se perder no relacionamento. Viajar sozinha, fazer aulas de dança, voltar a desenhar. Leu cada uma das frases com um aperto doce no peito. Eram sonhos dela, sonhos que tinham sido adiados, não porque eram impossíveis, mas porque ela havia parado de existir para si mesma, e ali algo reacendeu. Ela queria viver. Naquela tarde, tomou a decisão de visitar uma aula experimental de dança, algo que sempre desejou, mas nunca teve coragem de fazer porque ele não gostava desse tipo de gente. Entrou no estúdio insegura, quase voltando atrás na porta, mas a música começou, e com ela, algo dentro de Paula se libertou. Não era sobre técnica nem sobre beleza, era sobre sentir o próprio corpo de novo. Ela se moveu com timidez no início, mas aos poucos, seus gestos foram ficando mais fluidos, mais livres, mais verdadeiros. A instrutora se aproximou e disse sorrindo: "Você dança com o coração, não com os pés." Aquela frase derreteu algo dentro dela. Foi como se alguém tivesse enxergado uma parte que ela mesma nunca soube valorizar. Ao sair da aula, a noite já tinha caído. O ar estava frio e a cidade iluminada. Paula caminhou com um sorriso discreto, sentindo o corpo leve como há muito não sentia. Parou em uma ponte e ficou observando o reflexo das luzes na água. Pensou em tudo o que havia vivido, nos anos que passou tentando ser suficiente para alguém que não sabia receber amor. E ali, com a pedra vermelha no peito e a música ainda ecoando na mente, percebeu uma verdade imensa. Ela não precisava ser escolhida por ninguém. Ela precisava se escolher. E naquele exato momento,
percebeu que estava fazendo isso. Era como renascer, devagar, mas inteiro. Nos dias seguintes, algo começou a mudar no modo como Paula ocupava o próprio espaço. Antes, ela andava encolhida, como se quisesse diminuir o corpo para não incomodar ninguém. Agora, caminhava com passos mais firmes. Não era arrogância, era presença. Era como se cada parte dela, antes apagada pelo medo de perder alguém, estivesse voltando a ganhar cor. No trabalho, ela colocou limites pela primeira vez. Quando um colega tentou empurrar responsabilidades que não eram suas, algo que ela sempre aceitava para evitar conflitos, Paula respirou fundo e respondeu com calma: "Isso não é meu." O silêncio que se seguiu parecia enorme, mas ela sustentou. E, surpreendentemente, ninguém reclamou. Ninguém a rejeitou. Ninguém a puniu. Era como se o mundo estivesse se reorganizando para acompanhar sua nova postura interna. Era assim que o amor próprio começava a se manifestar, de dentro para fora. Uma noite, ao chegar em casa, Paula percebeu que evitava um canto específico da sala, uma estante onde guardava fotos antigas. Durante anos, aquelas fotos a lembraram de momentos em que acreditou ser feliz, quando, na verdade, estava apenas sobrevivendo ao pouco que recebia. Decidiu encarar esse lugar. Sentou-se no chão e começou a tirar porta-retratos um por um. Em muitas fotos ela estava sorrindo, mas o sorriso não chegava aos olhos. Era um sorriso de quem tenta ser suficiente, não de quem é feliz. Paula observou cada imagem e sentiu algo dentro dela se partir e se juntar ao mesmo tempo. Sem drama, sem raiva, sem ódio, apenas verdade. Pegou uma foto específica, tirada em uma viagem em que fingiu estar bem para evitar brigas. Olhou nos próprios olhos naquela imagem e sussurrou: "Eu sinto muito por ter te deixado sozinha." E nesse sussurro começou a se libertar. Naquela mesma noite, Paula fez algo que nunca imaginou. Apagou o número dele do celular. Não bloqueou para provocar, não apagou com raiva, não fez discurso, apenas deixou ir. De maneira leve, quase tranquila, como quem devolve algo ao universo sabendo que já não pertence mais à própria história. Percebeu que, pela primeira vez, não esperava mais uma mensagem, um pedido de desculpas, um retorno. Não precisava mais disso. Sentou-se na cama, abraçou os próprios joelhos e sentiu um silêncio bom, cheio, diferente. Era o silêncio de quem está voltando para si. E então, como se algo dentro dela quisesse confirmar o momento, ouviu uma frase surgir na mente. Clara, firme, simples. "Eu me tenho." Foi ali que Paula entendeu. A cura estava acontecendo, e ela não voltaria mais a se abandonar. 2 dias depois, Paula sentiu vontade de fazer algo que vinha adiando há meses: visitar o lugar onde costumava caminhar antes de entrar naquele relacionamento. Um mirante simples, onde a cidade parecia respirar diferente. Era um espaço que ela abandonou quando começou a moldar sua vida inteira para caber nos limites dele. Ao chegar, reconheceu imediatamente a vista, as luzes distantes, o vento frio no rosto, o barulho suave da cidade abaixo. Sentou-se no banco de madeira onde costumava escrever pensamentos, e a lembrança de quem ela era antes de se perder veio como uma onda. Uma versão dela mais viva, mais curiosa, mais inteira. Por alguns minutos, Paula apenas respirou, sentindo o ar entrar e sair como se recuperasse pedaços da alma que ficaram presos no passado. Era como reencontrar uma parte de si que sempre esperou por ela. Enquanto observava o horizonte, uma moça jovem se aproximou e perguntou se poderia sentar ao lado. Paula assentiu com um sorriso discreto. A moça parecia agitada, com os olhos vermelhos de quem havia chorado. Depois de alguns segundos de silêncio, ela murmurou: "Eu não sei por que aceito tão pouco de alguém." Paula sentiu o impacto da frase como se estivesse ouvindo a si mesma meses atrás. Sem pensar, respondeu com suavidade: "Por que a gente esquece quem é e acha que precisa implorar por amor?" A moça olhou para ela como quem recebe um gesto de salvação. Paula não disse mais nada.
Não precisava. A presença dela já era uma resposta. Foi nesse instante que ela percebeu. A cura dela estava começando a curar outros. Ao se levantar para ir embora, Paula tocou a pedra vermelha no pescoço e sentiu um calor suave. Era como se a vida estivesse dizendo que ela estava no caminho certo. No trajeto de volta, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, sentiu uma presença interna que não reconhecia antes. Uma força tranquila, madura, sólida. Não era euforia, não era raiva, era amor. O tipo de amor que não se implora, não se negocia, não se sacrifica. O tipo de amor que nasce quando a gente finalmente se escolhe. Quando chegou em casa, olhou para o espelho e viu algo novo. Um brilho nos olhos, como se a mulher ali refletida tivesse finalmente voltado. E de forma silenciosa, Paula entendeu. O fim de um amor doeu, mas o começo dela mesma estava sendo lindo. Naquela noite, ao chegar em casa, Paula preparou um chá e sentou-se no chão da sala. Um hábito novo que trazia uma sensação de presença que ela nunca havia experimentado. A luz baixa deixava o ambiente calmo, acolhedor. Ela respirou fundo e levou uma das mãos ao peito, bem onde a pedra vermelha tocava a pele. Sentiu o calor suave que parecia vir de dentro, e não do colar. Pela primeira vez, percebeu que não estava mais esperando o amor chegar de fora. Ele estava nascendo ali, no espaço interno que antes era dominado pelo medo e pela carência. Fechou os olhos e deixou uma lágrima cair, não de dor, mas de reconhecimento. Era como se dissesse silenciosamente a si mesma: eu estou aqui. Finalmente estou aqui. Aquele momento simples tinha peso de renascimento. Depois de alguns minutos, ela se levantou e caminhou até a mesa onde guardava o papel encontrado naquela noite dolorosa. Pegou o bilhete e releu devagar. Você merece ficar. Mas agora as palavras tinham outro significado. Antes, ela buscava alguém que a escolhesse. Agora, entendia que a permanência que importava era a dela consigo mesma. Do fundo da gaveta, pegou uma caneta e escreveu, bem embaixo da frase, e eu fico. Foi um gesto pequeno, quase insignificante para qualquer pessoa que olhasse de fora. Mas para Paula, foi a conclusão de uma jornada. Era o momento exato em que deixava de ser a mulher que implorava por amor, para ser a mulher que se tornava amor. Antes de dormir, Paula se olhou no espelho mais uma vez. Não buscou defeitos, não procurou sinais de desgaste, não tentou avaliar se estava bonita o suficiente. Apenas se viu, e naquele reflexo simples, encontrou algo que perdeu por anos: dignidade. Colocou a mão na pedra vermelha, sorriu de leve e apagou a luz, sentindo o coração aquecido, forte, seguro. A vida dela não estava perfeita, mas pela primeira vez estava verdadeira. E Paula entendeu com a clareza suave das grandes revelações. O amor que ela tanto procurou nos outros estava desde o começo esperando que ela voltasse para si. E agora, finalmente, ela tinha voltado. Transição entre História 2 e História. O amor próprio começa como um sussurro. Às vezes nasce quando a dor chega ao limite. Outras vezes, quando alguém nos abandona. E a vida revela que quem nos abandonou primeiro fomos nós mesmos. Mas existe um tipo de cura ainda mais delicada, a que acontece quando o mundo inteiro parece exigir força, mas a alma só consegue oferecer fragilidade. É nesse lugar vulnerável, onde tudo ameaça desmoronar, que algumas pessoas descobrem uma coragem que nem sabiam possuir. A próxima história é sobre isso, sobre uma mulher que acreditava ser forte demais para sentir e fraca demais para ser amada. Até que a vida decidiu mostrar a ela que a verdadeira força nasce justamente do lugar que ela mais escondia. Marina sempre foi a mulher que segurava tudo: a família, o trabalho, os amigos, as crises, tudo nas costas dela. Todo mundo a admirava pela força, pela independência, pela capacidade de estar sempre disponível para todo mundo. Mas ninguém sabia que por trás dessa força existia um cansaço profundo e uma solidão ainda maior.
Marina nunca desabava, nunca pedia ajuda, nunca mostrava dor. Até que um dia, no meio de uma madrugada silenciosa, o corpo dela finalmente disse: chega. E foi nesse colapso inesperado que ela descobriu algo que jamais imaginou. A vulnerabilidade não era fraqueza. Era o ponto exato onde sua cura começaria. Marina estava sentada no chão do banheiro às 3 da manhã, com o corpo tremendo e a respiração curta. Não era a primeira crise de ansiedade que tinha, mas era a primeira vez que sentia que não conseguiria levantar. O mundo parecia longe, o ar parecia preso, e a mente repetia frases antigas como lâminas. Você precisa aguentar. Você não pode falhar. Ninguém vai te apoiar se você cair. O rosto estava molhado de lágrimas que ela não lembrava de ter permitido cair. Sempre foi boa em segurar dor. Sempre foi excelente em esconder fragilidade. Mas naquela madrugada, não havia força para manter a máscara. Olhando seu reflexo borrado no espelho, pela primeira vez viu não a mulher forte, mas a menina cansada que vivia escondida atrás dela. E foi ali, no chão frio, que tudo começou a mudar. Quando finalmente conseguiu levantar, Marina caminhou até a sala e sentou-se no escuro. As janelas deixavam entrar apenas a luz fraca dos postes da rua, criando sombras suaves no ambiente. Ela abraçou as próprias pernas e sentiu um vazio enorme dentro do peito. Um vazio que carregava há anos, mas nunca tinha nomeado. Ficou ali, respirando com dificuldade, até que algo chamou sua atenção. Um caderno velho esquecido na prateleira. Era um caderno que usava para anotar metas, tarefas e planos. Um caderno de controle. Com as mãos trêmulas, pegou-o e folheou as páginas. Em cada uma havia listas intermináveis de coisas que ela precisava entregar, consertar, cuidar, resolver. Não havia uma linha sequer sobre como ela se sentia. Era como olhar para a prova física da vida que ela levou nos últimos anos. Uma vida de exigência, não de existência. Ao fechar o caderno, Marina sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não era angústia pura, era tristeza profunda. Uma tristeza que finalmente encontrava permissão para existir. Encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Sem força para lutar contra os próprios sentimentos, deixou a vulnerabilidade tomar espaço. E nesse espaço, algo inesperado aconteceu. Uma memória antiga surgiu. Ela tinha 8 anos e estava chorando na sala porque havia quebrado um vaso. O pai, irritado, disse: engole o choro. Você é forte, não precisa disso. E ali, com 8 anos, Marina aprendeu o que a vida inteira repetiu. Sentir era proibido. Agora, adulta, percebeu o peso daquela frase. Era ela quem precisava permitir sua própria dor. Era ela quem precisava aprender pela primeira vez a ser humana, não imbatível. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha. Não era alívio, mas também não era o desespero da madrugada. Era como se algo dentro dela tivesse se rompido e ao mesmo tempo se aberto. Ela levantou devagar, sentindo o corpo cansado, a mente pesada e o coração vulnerável. Preparou café quase mecanicamente, mas quando levou a xícara à boca, percebeu que suas mãos ainda tremiam. Sentou-se à mesa, respirou fundo e tentou entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez, admitiu para si mesma. Ela estava exausta. Exausta de ser forte, exausta de nunca pedir ajuda, exausta de carregar o peso de todos. A confissão silenciosa fez seus olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de verdade, e essa verdade era o começo da cura. Durante o dia, Marina percebeu algo que nunca tinha notado. A quantidade de vezes que dizia "está tudo bem", quando na verdade não estava. No trabalho, recebeu 3 mensagens pedindo favores urgentes. Em outra época, ela teria assumido tudo, mesmo sobrecarregada. Mas desta vez, sentiu que não conseguia e que não precisava conseguir. Com o coração acelerado, digitou uma resposta simples: "Hoje eu não posso." O dedo tremeu antes de apertar enviar, mas ela enviou. E naquele gesto pequeno, aparentemente insignificante, havia uma quebra de padrão gigantesca.
Era como se dissesse para si mesma: eu também importo. E a reação dos outros? Ninguém brigou, ninguém questionou. O mundo não desabou. Foi aí que ela percebeu: o peso que carregava nunca foi dela. No fim da tarde, ao voltar para casa, Marina decidiu parar em uma praça para respirar um pouco. Sentou-se em um banco, observando crianças brincando e adultos conversando ao redor. Ali, entre risos e passos descompromissados, sentiu uma sensação estranha invadir o peito. Uma mistura de vulnerabilidade e desejo. O desejo de ser cuidada, e não apenas cuidadora. O desejo de ser acolhida e não apenas forte. Tocou o próprio peito e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se pensar: eu também preciso de colo. Essa frase, simples e humana, mexeu profundamente com ela. Porque pela primeira vez Marina não se sentiu fraca ao admitir isso. Sentiu-se viva. Naquela noite, Marina chegou em casa com a sensação nítida de que algo estava se movimentando dentro dela, como se uma porta interna tivesse sido entreaberta. Depois de tomar banho, sentou-se na cama com uma toalha nos ombros e deixou o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. O silêncio do quarto parecia acolhedor, não ameaçador. Foi então que algo chamou sua atenção. No criado mudo, havia um pequeno envelope bege que não lembrava de ter visto antes. Ao pegá-lo, percebeu que era o bilhete que havia guardado meses atrás, quando recebeu um elogio inesperado de uma desconhecida no metrô. Abriu o envelope e releu a frase escrita à mão: você não precisa ser forte o tempo todo. Marina segurou o papel com as duas mãos. A frase tão simples parecia agora um lembrete do universo, uma permissão, uma porta aberta. Ela se deitou segurando o bilhete contra o peito, e uma memória antiga emergiu com a força de um filme. Tinha apenas 5 anos, estava doente e com febre alta. Chorava baixinho na cama, pedindo a presença da mãe. Mas a mãe, cansada, entrou no quarto, colocou a mão em sua testa e disse: engole o choro, você é forte, não precisa de ninguém. Naquele exato instante de infância, Marina entendeu e acreditou que receber cuidado era proibido, que pedir ajuda era errado, que depender de alguém era fraqueza. E foi essa crença infantil tão antiga e tão distorcida que moldou toda a vida adulta dela. Agora, adulta, ela conseguia ver, conseguia entender, conseguia sentir a dor daquela criança que só queria colo. E essa percepção fez sua respiração falhar. Sentada na cama, ainda segurando o bilhete, Marina fechou os olhos e imaginou a cena novamente, mas desta vez imaginou-se entrando no quarto como adulta. Imaginou-se se aproximando da criança que chorava de medo e solidão, colocando a mão em seu cabelo e dizendo com amor: você não precisa engolir o choro, eu estou aqui, eu fico com você. A imagem mental foi tão forte que lágrimas escorreram imediatamente, quentes e abundantes. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de encontro. Aquela era a primeira vez que Marina oferecia a si mesma aquilo que sempre faltou: acolhimento. E naquele instante íntimo e silencioso, algo começou a se recompor dentro dela, como se os pedaços partidos encontrassem, enfim, o caminho de volta. Na manhã seguinte, Marina acordou com os olhos ainda inchados de tanto chorar, mas se sentia estranhamente leve, como se o choro tivesse limpado algo que carregava há anos. Levantou devagar, abriu as janelas e deixou o ar fresco entrar. Enquanto preparava o café, percebeu que seus movimentos estavam mais suaves, mais conscientes, como se cada gesto dissesse a ela: você está aqui. Sentou-se à mesa e ficou observando o vapor subir da xícara. Pela primeira vez, não sentiu pressa. Não sentiu a obrigação de resolver tudo. Apenas existiu. E naquela existência simples, sentiu uma presença interna que nunca tinha permitido sentir antes, a da própria vulnerabilidade. Não como fraqueza, mas como verdade. Era como se tivesse reencontrado uma parte esquecida dela mesma. Durante a tarde, decidiu caminhar até uma floricultura que sempre via do lado de fora, mas nunca tinha coragem de entrar.
Marina nunca acreditou que merecia coisas bonitas só para si. Flores, especialmente, pareciam um exagero, mas naquele dia algo a puxou para dentro do lugar. A dona da floricultura a recebeu com um sorriso gentil e perguntou: "Está procurando algo especial?" Marina hesitou por um segundo, mas respondeu: "Algo para mim." A mulher mostrou várias opções, mas foi uma pequena planta com flores brancas delicadas que chamou sua atenção. Ao tocá-la, sentiu o peito aquecer de um jeito inesperado. A dona explicou: "Essa é uma flor que só desabrocha quando o ambiente é seguro." Marina sentiu o impacto daquelas palavras. Parecia uma metáfora escrita para ela. Levou a planta para casa como quem carrega algo sagrado. Colocou-a na mesa da sala e ficou olhando para ela por alguns minutos, tentando entender por que aquilo mexia tanto com seu coração. Aos poucos, a resposta veio. Ela nunca teve um espaço seguro para florescer. Sempre viveu dentro da exigência, da força, da responsabilidade, da necessidade de provar que era capaz. Agora, pela primeira vez, estava criando esse espaço dentro da própria alma. Encostou a mão no vaso e sorriu com uma ternura tímida, quase infantil. Era como se dissesse de si para si: "Eu também posso desabrochar." E naquele instante, Marina percebeu que estava construindo algo que nunca teve: um lar interno. Um lugar onde vulnerabilidade e força podiam finalmente coexistir. Nos dias seguintes, Marina começou a notar mudanças pequenas, mas muito significativas. Ela, que antes aceitava todas as demandas dos outros sem questionar, passou a dizer não quando estava cansada. Ela, que carregava o mundo nas costas, começou a colocar limites, não com dureza, mas com honestidade. E, para sua surpresa, ninguém deixou de amá-la por isso. No trabalho, quando um colega pediu que ela assumisse uma tarefa urgente de última hora, Marina respirou fundo e respondeu: "Hoje eu não consigo." Ele apenas acenou com a cabeça e procurou outra pessoa. O mundo não caiu. O universo ficou intacto. Foi então que ela percebeu que o medo de decepcionar os outros sempre foi maior do que a reação real deles. A vida estava mostrando que ser humana não afastava ninguém. Pelo contrário, aproximava. Uma noite, sentada no sofá com a pequena planta ao lado, Marina sentiu uma vontade repentina de escrever. Pegou num caderno novo e começou a colocar no papel tudo aquilo que nunca teve coragem de confessar. Seus medos, suas dores, as vezes em que foi forte demais, as vezes em que fingiu estar bem para não preocupar ninguém, as vezes em que calou a própria tristeza para continuar funcionando. Escreveu até as mãos doerem, e quando parou, percebeu algo inesperado. A escrita tinha revelado um padrão. Ela nunca se permitia ser cuidada. Sempre acreditou que sentir era fraqueza e que depender de alguém a tornaria pequena. Agora, pela primeira vez, estava entendendo que vulnerabilidade não é queda, é encontro, é verdade. É o início da força real. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, Marina fez algo simples, mas transformador. Colocou a florzinha branca em uma posição onde pudesse vê-la sempre que chegasse em casa. Era um lembrete vivo de que ela também estava florescendo, mesmo que devagar. Ao caminhar pela rua, sentiu o vento tocar seu rosto e percebeu algo que nunca havia percebido com tanta clareza. O corpo dela finalmente parecia ser um lugar habitável. Não o lugar da cobrança, nem da rigidez, nem da força excessiva, mas um lugar onde ela podia respirar, onde podia sentir, onde podia ser. E com essa percepção, uma frase surgiu dentro dela, suave, profunda, certeira. Eu não preciso ser invencível, eu preciso ser verdadeira. E isso mudou tudo. 2 dias depois, Marina teve um sonho que parecia tão real que acordou com o coração acelerado. No sonho, ela estava em um campo branco e silencioso, semelhante ao da infância, mas dessa vez não estava sozinha. A menina que ela tinha sido estava sentada no chão, abraçando as próprias pernas, com o mesmo olhar triste que carregava na memória. Marina se aproximou devagar, com medo de assustá-la, e a criança levantou os olhos. O olhar dela continha uma mistura de dor profunda e esperança.
uma esperança antiga que nunca foi atendida. Marina se ajoelhou ao lado dela e, pela primeira vez, ouviu a menina falar: "Eu não aguento ser forte sozinha." Essas palavras atravessaram Marina como um raio silencioso. Era tudo o que ela própria nunca teve coragem de dizer. No sonho, Marina abriu os braços e a criança se jogou neles imediatamente, como se estivesse esperando por aquele abraço desde sempre. O impacto emocional foi tão grande que Marina começou a chorar ainda dormindo. Ela segurou a criança com força, não para protegê-la do mundo, mas para mostrar a ela que nunca mais ficaria sozinha. A menina, então, colocou a mão sobre o peito de Marina e disse: "Eu só queria que alguém me segurasse." Marina acordou nesse momento, com lágrimas descendo pelo rosto, sentindo o peso e a ternura daquela experiência. Não era apenas um sonho. Era seu inconsciente falando. Era a ferida de infância se revelando. Era a parte dela que sofreu na solidão, pedindo espaço, pedindo cuidado, pedindo presença. E Marina finalmente estava pronta para ouvir. Acordada, sentou-se na cama ainda tremendo, abraçando o próprio corpo como fizera com a menina no sonho. Dessa vez, não havia resistência, não havia vergonha, havia acolhimento, havia amor. Ela entendeu que a força que sempre exibiu não era força, era sobrevivência. Era o mecanismo que encontrou para não sentir dor. Mas agora, adulta, ela tinha uma escolha que a criança não teve. Podia parar de sobreviver e começar a viver. Levou as mãos ao coração e sussurrou: "Eu estou com você." Ao dizer isso, sentiu uma onda quente se espalhar pelo corpo, como se finalmente estivesse entrando em si mesma. A vulnerabilidade era o portal, e ela acabara de atravessá-lo. Nos dias que se seguiram ao sonho, Marina começou a enxergar o mundo com um olhar diferente. Não porque tudo tivesse mudado do lado de fora, mas porque algo finalmente tinha mudado dentro. A pressão que carregava nos ombros parecia ter diminuído, como se a criança interior, agora abraçada e vista, tivesse aliviado parte daquele peso. No trabalho, ela começou a dizer sim apenas ao que realmente podia fazer. Nos momentos de cansaço, em vez de ignorar o que sentia, fazia pequenas pausas e percebeu algo curioso. Quando ela se tratava com mais humanidade, o corpo respondia. A ansiedade diminuía, a respiração ficava mais profunda, o mundo parecia menos ameaçador. Era como se sua alma estivesse se sentindo segura pela primeira vez. E segurança é o solo onde qualquer cura floresce. Certa tarde, ao voltar para casa, Marina decidiu passar em uma cafeteria que gostava, mas quase nunca visitava. Sentou-se perto da janela e pediu seu doce favorito, algo que sempre evitava por achar que não merecia pequenos prazeres. Quando o doce chegou, ela sorriu para si mesma, quase com timidez. Foi nesse instante que percebeu, no vidro da vitrine, o reflexo de uma mãe caminhando com uma criança pela calçada. A menina tropeçou e caiu. Marina prendeu a respiração, mas antes que a criança começasse a chorar, a mãe se abaixou, tocou suavemente seu rosto e disse: "Tá tudo bem, meu amor. Você pode chorar." Marina sentiu o corpo inteiro arrepiar. Aquela frase era tudo o que ela sempre precisou ouvir. Ela ficou observando a cena por alguns segundos, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pela criança que ela foi, que nunca ouviu essas palavras. Gratidão porque, finalmente, a adulta que ela se tornou podia oferecê-las a si mesma. Quando chegou em casa naquela noite, colocou a pequena planta branca sobre o colo e acariciou uma de suas folhas com cuidado. "Eu também posso desabrochar devagar", ela sussurrou. Era a primeira vez que tratava o próprio coração com gentileza. A planta silenciosa parecia responder, e Marina entendeu. Não era a vida que tinha sido dura com ela. Era ela mesma que nunca se permitiu ser macia. Mas agora, isso estava mudando. Naquela noite, Marina acendeu apenas uma luz suave na sala, criando um ambiente tranquilo, quase sagrado. Sentou-se no chão com a planta delicada ao seu lado e fechou os olhos. Respirou fundo,
sentindo o ar entrar e sair sem pressa. Pela primeira vez em anos, não estava tentando ser forte. Não estava tentando controlar nada. Não estava tentando provar nada. Apenas estava presente. E nesse estado de presença, algo começou a acontecer dentro dela. Uma sensação de pertencimento, de volta para casa, de encontro consigo mesma. Ao abrir os olhos, enxergou seu próprio reflexo no vidro da janela. Não era a mulher rígida que sustentou tudo sozinha. Era alguém mais humana, mais verdadeira, mais inteira. E essa visão a emocionou profundamente. Marina se aproximou da janela e observou a cidade iluminada lá fora. Lembrou-se da menina do sonho e sentiu uma vontade enorme de abraçá-la de novo, agora acordada. Levou as mãos ao peito e disse em voz baixa, mas firme: "Eu estou aqui. Eu fico com você." Ao pronunciar essas palavras, algo se alinhou dentro dela, como se as partes partidas da alma finalmente se tocassem. Uma onda de calma percorreu seu corpo, dessa vez não como fuga, mas como cura. Era o tipo de paz que não vinha do mundo externo, mas do reencontro interno. E foi nesse instante que percebeu: a força que ela buscou a vida inteira não estava em ser invencível, mas em aceitar sua própria humanidade. Antes de ir dormir, Marina ajustou a pequena flor branca em seu lugar na mesa e sorriu ao perceber que uma pétala nova estava se abrindo. Um desabrochar tímido, lento, que parecia refletir exatamente o que acontecia dentro dela. Tocou suavemente a flor e sentiu um calor leve no peito, um símbolo silencioso da própria transformação. Quando deitou, não lutou contra o que sentia. Não reprimiu nada. Apenas sussurrou para si mesma: "Eu me permito." E adormeceu com a sensação de que, pela primeira vez, a vida estava sendo vivida de dentro para fora. Marina entendeu, finalmente, que o amor próprio não nasce da força, mas da coragem de se acolher onde dói. E naquela